igreja de abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, que é a nossa proposta de exposições bíblicas na série do Sermão do Monte, aos domingos manhãs, que vai de Mateus 5 até Mateus 7. Então, ainda estamos no capítulo 5, no verso 27, é o de hoje, nesta manhã, a partir do 27, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros, do que todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta-a e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros, do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar da sua mulher, dele, documento de divórcio. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se divorciar da sua mulher, e a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada, comete adultério. Ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco, nem preto, um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Que a tua palavra encontre um lugar no meu coração, no coração da tua igreja, no coração do teu povo. Viemos para te adorar, para bendizer o teu santo nome, sobretudo, ó Pai. Fala conosco, porque precisamos de ti, precisamos da tua palavra, para nos manter firmes e de pé na tua presença. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante essa série do próprio Senhor Jesus, anotado por Mateus no Sermão da Montanha. Acredita-se, eu já disse a princípio também, que esse sermão de Jesus da montanha, esse sermão chamado da montanha, ou sermão do monte, duraram dias, Jesus proferindo. Lembram que chega um ponto dos 5 pães e 2 peixinhos, onde precisa despedir a multidão, porque não tem como alimentar, tem mais de 5.000 homens. João descreve o momento do alimento, Mateus descreve o discurso, o sermão, o momento em que eles ficavam sentados sobre a relva, para ouvir Jesus falar, para ouvir a voz do Senhor. E Jesus, na série do Sermão do Monte, fala de diversos assuntos esses, irmãos, que a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus fez questão de destacar, sem a preocupação de minimizar o impacto que essa palavra causaria aos seus ouvintes, mas na preocupação de orientar qual é a vontade de Deus, qual é a perfeita vontade de Deus, o que Deus quer para nós como seus filhos, e o que Deus busca, e o que Deus quer imprimir em nós, que é a sua palavra. A palavra de Deus impressa em nossos corações é para que produza vida, e vida com abundância em nós. Sendo assim, Jesus entra em uma questão chamada de Jesus e a lei. É o momento em que Jesus, e isso começa no verso 17 e vai até por diante, quando mostra Jesus e a lei. Jesus praticamente em contraste com a lei, sem se opor à lei, mas mostrando um outro lado, o lado não humano da lei, mas o lado daquele que veio da parte de Deus e que era o próprio Deus. Aqui são envolvidas questões culturais, questões existenciais, crises existenciais da própria época, que Jesus procura sanar, orientando através dessa mensagem.
Uma delas é o adultério. Essa palavra adultério, que hoje, ao ouvirmos, chega a causar constrangimento, contorções aos nossos ouvidos, como se fosse uma palavra ou algo que não acontece no mundo e quiçá não já aconteceu e não possa acontecer nos arraiais ditos cristãos. Meus irmãos, o adultério é uma das marcas da queda da humanidade. O homem adultera contra a lei de Deus, o homem trai o próprio Deus, e assim, espiritualmente, em todo o Antigo Testamento, através de Jeremias, através de Isaías, através de Ezequiel, Deus chama a geração do seu povo de uma geração adúltera. Vocês lembram que Deus usa o profeta Oséias e manda ele casar com uma prostituta, e esta mulher vem ali trair com outros homens, e então o Senhor diz que é para Oséias perdoar aquela mulher, a traição daquela mulher, e então quando aquela mulher retorna, a profecia vem ao profeta Oséias: assim como eu fiz com esta mulher, Deus está fazendo com o seu povo, com essa geração adúltera, que traía Deus com outros deuses. Em Jeremias 3 e Jeremias 5, Deus vai dizer, principalmente no 3, de 1 ao 5, porventura pode um homem se despedir da sua mulher e ela se juntar a outro homem? Porventura a terra não vai ficar contaminada? Claro que vai, porque se ela era de um homem, agora é de outro. A terra está contaminada segundo a lei de Moisés. Deus disse para Israel, e vocês podem conferir em Jeremias capítulo 3, vocês me traíram com muitos amantes, mas voltem para mim que eu perdoo vocês, diz o Senhor. Deus se revelando e mostrando à geração a questão do adultério. Quem não lembra daquela mulher que é trazida até Jesus e homens com pedras na mão, dizendo que ela foi pega no ato, ela foi então exposta publicamente por aquele ato do adultério. E Jesus diz que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E então ninguém jogou a pedra, e Jesus disse: ninguém te condena, que dirás eu? O fato é, à luz desse texto, que eu não poderia me dar ao luxo ou ao prazer de pular uma exposição e uma sequência de sermões da própria palavra de Deus, que está escrita, impressa, anotada e foi dita, proferida pelo próprio Senhor. Esta palavra, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês com muito cuidado nesta manhã, à própria luz do que Jesus disse sobre a questão do adultério, sobre o não adulterarás, que se encontra na lei de Moisés, sobretudo em Atos 20, 14, está lá escrito: não adulterarás. Isso é uma ordem, uma palavra do Senhor. A falta e a ausência de fato, não de ouvir, mas de tratar essas questões, tem se dado a tantos outros movimentos da nossa geração. O movimento da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, não está preocupado em tratar doutrinas bíblicas e nem a fé sadia e a própria vida moral dos seus membros, porque no final de contas o que importa é deixar a sua oferta no altar, e dependendo do tamanho da oferta, nem pecado você tem, você paga, e então você não tem pecado, porque o preço de não falar do pecado é o preço da tua oferta. Então, se falar de pecado, se ficar atacando o pecado, as pessoas vão se enfurecer, vão ficar chateadas, vão deixar de ir para a igreja, vão deixar de dar o dízimo, vão deixar de dar oferta, porque a sua moral, o seu caráter foi atingido, ferido, flechado, setado, alcançado, alvejado pela palavra de Deus. Então, falar disso para quê? Vamos falar apenas de coisas boas, que de fato é o que gera dinheiro. Vamos depois então à nossa teologia mais perto de nós, que é a teologia dos coaches de autoajuda. O autoajuda, e temos coaches, que significa pessoas que são capacitadas a treinar de várias questões. Temos coaches financeiros, temos coaches de trabalho, de motivacional no sentido profissional. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas a teologia dos coaches, que também não trata do pecado. A teologia do coach, dentre eles está David Leonardo, Tiago Brunetti, dentre outros, lindos, bonitos, arrumadinhos, que falam, Ed Renekiewicz, que é
Batista em São Paulo, em Água Branca, que esses homens se dispõem publicamente a dizer que, na verdade, você pode, como Ed Redekevites afirma, sem corte e sem edição, afirma que você pode estar no leito adulterando, o que importa é que você é de Jesus. Não importa onde você esteja e o que você esteja fazendo, o que importa é que você crê em Jesus. Você crê como único e suficiente Salvador? Você crê que quando Ele voltar vai buscar a igreja? Creio. Você adora outros deuses? Não. Você tem um santinho do Santo Expedito na tua carteira? Não. Você reza para a imagem? Não. Você pede alguma coisa a Maria? Não. Você bota balinha para o santo? Não. Você joga pipoca na encruzilhada para o outro santo? Também não. Você é da mesa preta? Não. Você é espírita da mesa branca, kardecista? Também não. Você é umbanda? Não. Eu sou de Jesus. Então, se você é de Jesus, o que você fizer não tem problema algum, porque afinal de contas as obras não salvam e nem põe ninguém a perder. É isso que a teologia dos coaches tem ensinado. De forma sutil, você então começa a sentir o prazer de ouvi-los. Você começa a sentir uma coisa gostosa. Você começa a pegar um lencinho para chorar, porque eles te ensinam que você é uma vítima do pecado. Você é uma vítima do sistema. Você é uma vítima da sociedade. Se você traiu, é porque culpado do seu esposo ou da sua esposa que não estava te dando assistência. Então, você na sua fragilidade humana, a sua carne que é fraca, você cedeu a essa tentação e Deus entende você. Não ensina, de fato, o que o próprio Jesus ensina. Não ensina o que a Bíblia ensina. Eles ensinam aquilo que é palatável, aquilo que é atraente. E tem a capacidade de ler um texto desse, falar, mas não falar do texto, falar das suas próprias ideias. Então vamos às Escrituras ver o que o próprio Jesus tem a nos dizer. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. E na prática antiga, todos sabem, a lei de Moisés, quando pegos no ato do adultério, então aquele casal era apedrejado. Jesus não deixou apedrejar aquela mulher, não foi por piedade, não foi por misericórdia, e Jesus não infligiu a lei de Moisés. Precisamos entender a cultura. Se é flagrante, tem que estar os dois. Se foram pegos no flagra, tem que ser os dois a serem apedrejados. Por que então só trouxeram a mulher que foi pega no ato de adultério? E cadê quem estava adulterando com ela, que não foi apresentado? Jesus sabiamente escreve na areia e pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez, em alguns historiadores podem interpretar da seguinte maneira: quem também não já aproveitou dessa mulher e agora está calado, jogue a primeira pedra. Possivelmente Jesus quis dizer que outros que estavam com pedra na mão certamente já deveriam ter até pago uma noite com aquela mulher. Só que como eles não foram pegos no ato, a lei de Moisés dizia que tinha que ser em flagrante, então aquela mulher seria apedrejada só, mas ela adulterou só, ela traiu sozinha. Então Jesus abandona. Jesus, as pessoas têm a imagem do nosso Senhor como aquele homem simplesmente humilde, aquele homem cheio de amor e de misericórdia que era e que foi e que é o nosso Senhor. Mas pensa em um homem inteligente, pense em um homem sábio, pense em um homem doutor, pense em um homem estudado, que desde os 12 anos já dava aula para mestres no templo de Jerusalém. Era o nosso Senhor Jesus. Jesus estudou na escola dos essênios. Jesus estudou, e Jesus era da escola dos essênios, que eram os maiores intelectuais da época da teologia. Jesus estudou teologia. Jesus estudou a própria Escritura e via que testificava dele mesmo. Por isso então que Jesus faz aplicações profundas que apresentam um contraste com a lei, mas de uma certa forma não se opõe à lei. É meio que um acréscimo, é meio que algo além. Quando Jesus disse: não disse o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, ele está dizendo assim: olha, eu vou além. Ele não está dizendo esquece a lei, não, ainda continua valendo, não adulterarás. Mas eu vos digo outra coisa. Lembra quando ele diz: eu vos ensino um novo mandamento? Ele não está abolindo o antigo, ele não está anulando, mas ele veio para trazer uma nova interpretação, um apêndice, algo a mais na lei de Deus.
que na verdade tem a ver com as intenções do coração. A lei de Moisés trata muito de práticas. A lei de Moisés é muito metódica. A lei de Moisés foi uma lei para reger, uma lei cultural, moral, que dada por Deus, que na verdade Moisés, então, muitas leis que Moisés citava eram leis sociais, eram leis que tinham a ver com o contexto, e Moisés desenvolvia certas leis, preste atenção nisso, Moisés desenvolvia certas leis de acordo com que o problema surgia no arraial. Enquanto ninguém estava dormindo com a mulher de ninguém, então Moisés não teve necessidade de criar a lei. Quando começou a queixa que um passou a perna no outro, então Moisés, Deus nos 10 mandamentos, já põe uma regra diante daquele povo. Regras de sociedade, regra de sobrevivência. Então, aqui foi dito, não ouviste que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo, vê se não fica pior do que a própria lei, vê se não fica mais estreito do que a própria lei. Aquele que olhar para uma mulher com desejo, já cometeu o adultério com ela no coração. Já adulterou quem desejou, olhou com olhos impuros, então já desejou no coração. Jesus vai dizer de tudo aquilo que nos causa tropeço deve ser evitado. Jesus usa aqui então um exemplo um tanto radical para mostrar que o pecado tem que ser erradicado do meio do seu povo. Quando uma doença, uma enfermidade é danosa, ela tem que ser erradicada, ela tem que ser extinta. A mesma coisa é o pecado, que é uma doença danosa. E Jesus quis dizer o seguinte, e aqui no verso 29 e 30, ainda fazendo alusão à parte de cima, do verso 27 e 28. Se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca, joga fora, pois é melhor para ti perder um dos membros do que todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta, joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Eu já contei essa ilustração a vocês há um certo tempo, mas eu faço questão de repetir porque o momento é oportuno. O pastor pregando sobre o texto de aquele que olhar para uma mulher com olhos impuros, então ele já cometeu adultério com ela no coração. Então o pastor pregando sobre isso, dizendo: irmãos, olha, a primeira olhada não é pecado. Você já ouviu essa ilustração? Eu já contei, quem lembra? A primeira olhada não é pecado. O que é a primeira olhada? É aquela olhada que você não imagina o que está vindo na sua frente. Você viu porque apareceu na tua frente. Então chama-se de primeira olhada. Então a primeira olhada não é pecado, mas se você der aquela olhada de volta, deu aquele confere, já era, adulterou, pecou, entendeu? Fiquem ligados nisso. Então olhou, tudo bem, mas se voltou e deu o confere, pecou. Então ali o pecado já começa a entrar, já começa a maquinar o desejo no coração. E o pastor, depois de pregar isso, o pastor foi andar então com o irmão numa feira livre, e o pastor está andando com o irmão, e o pastor já tinha dito: é igual você vai passar numa banca de jornal, está lá aquelas coisas explícitas, você olhou, mas você não vai lá ficar observando, que aí você vai pecar. Você viu, mas não ficou olhando. Então o pastor está andando com o irmão, e então passa uma mulher muito formosa na frente dele. O pastor já tinha pregado esse sermão, e passa uma mulher muito formosa, o irmão olha e vai acompanhando ela, sem tirar os olhos, assim, ó. Aí o pastor bate no irmão: que é isso, irmão, é pecado? Ele: não, pastor, ainda estou na primeira olhada. O senhor não disse que se tirar o olho e olhar de novo é pecado? Então ele guindou aqui e já foi, ó. Não, pastor, ainda estou na primeira olhada. Não pequei, não. Olha, jovens, não usem isso como estratégia, tá? Isso é pecado, sim. Então, Jesus estava querendo tratar algo do íntimo do coração. É igual do lavar as mãos. Há um ditado que diz que coração de gente é terra que ninguém pisa. Devemos orar constantemente,
incessantemente, pedindo a Deus para nos livrar de todos os desejos impuros, que são setas, que são dardos inflamados do maligno, que tentam perturbar a nossa mente, e devemos sempre buscar isso diante de Deus. Por isso que Jesus disse: muitos não podem não cometer o ato por causa da lei de Moisés, mas o seu coração está contaminado, está cheio de adultério. Isso Deus falando no sentido espiritual com relação ao seu povo. A traição, a fidelidade a Deus é caracterizada como adultério, como prostituição espiritual, porque tomou, então deu o lugar de Deus para aquela pessoa. Então vai falar de algo radical. Se os teus olhos te fizerem pecar, trata-se do desejo, da cobiça, da intenção. A própria palavra de Deus diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se teus olhos forem maus, quão treva, quão densa escuridão há em ti. Porque os olhos são chamados de as janelas da alma. Então, conforme os olhos imprimem aquela imagem sobre uma pessoa. Já viu quando você olha com os maus olhos para uma pessoa e depois você conhece, não é nada daquilo, mas a tua forma de olhar, de observar, já condena, já reprime, já despreza. O nosso olhar, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês: a Bíblia fala de tentação, e a tentação muitas vezes só atribuímos a questões sexuais. Toda vez que fala de tentação, é lembrado logo de um pecado sexual, uma fornicação, um adultério, coisa desse tipo. Mas, irmãos, devemos ter muito cuidado com as janelas da alma, que são os nossos olhos. Como olhamos, como interpretamos o que olhamos, como estamos vendo as coisas. Tudo isso, de uma certa forma, pode trabalhar para o mal em nosso coração. Então, é bom sempre ter bons olhos, olhar com os bons olhos, ver sempre o lado bom da vida, olhar com olhos puros, com olhos bons. Então Jesus disse que se teu olho te fizer pecar, arranca-o, pois é melhor entrar cego de um olho do que o corpo inteiro lançado no inferno. Afinal de contas, o nosso corpo será transformado em um corpo de glória naquele grande dia, num piscar de olhos, e tudo que causou mal, de fato, a nossa carne será extinto, porque teremos o nosso corpo glorificado. Se a tua mão direita te fizer tropeçar, aqui a mão já fala da mão direita, já fala da ação, os olhos da intenção, as mãos de executar a intenção que os olhos gerou na nossa mente. Se a tua mão direita te fizer pecar, Jesus já está fazendo alusão à prática, que Tiago mesmo vai dizer que o pecado, então, quando ele é maquinado, a mente, a alma está grávida daquele pecado. Tiago vai dizer isso. E quando executado, dá luz ao pecado. Então, quando executamos, o pecado nasceu, deu a luz ao pecado de fato. Lógico que se de pensar em roubar, já roubou, se de pensar em matar, já matou. Sabemos que as consequências são muito maiores quando executamos aquilo que planejamos. Afinal de contas, ainda temos chance, enquanto os nossos olhos estão voltados para qualquer tipo de intenção, cobiça, de alcançarmos a misericórdia, o perdão de Deus. E automaticamente a mão direita nos fazendo pecar, aí já são outras consequências que geram escândalo, não somente no reino dos céus, mas também diante dos homens. Quantos escândalos no meio gospel, quantos escândalos no meio cristão já não foi propagado, já não foi aventado, já não foi espalhado por toda a face da terra. Quantas vezes o evangelho não já foi escandalizado por causa da mão direita de muitos que preferem não cortar e ter o corpo todo lançado no inferno, porque Jesus disse que quem fizer tropeçar dos meus pequeninos é melhor, e fizer tropeçar é servir de obstáculo, ser uma obstrução no caminho daquele irmão. Quando uma obra está obstruída e você está indo naquele sentido, você tem que dar ré, você tem que voltar, porque aquele caminho está assim parado, obstruído, e você tem que fazer às vezes uma volta muito longa para ir para um lugar tão perto em que você iria estar. Muitos têm sido assim, igual essas obras de prefeitura, nunca acaba, está sempre obstruindo o caminho do próximo, está sempre obstruindo o caminho do outro, está sempre entrando na frente, está sempre atrapalhando os projetos, está sempre atrapalhando os percursos
eu vou te dizer uma coisa: arranca a mão direita. É melhor arrancar do que se colocar no obstáculo do outro irmão. Não se oponha no caminho de ninguém. Não se oponha na frente de ninguém. Não tente retardar a caminhada de ninguém. Porque tem um que tudo vê, que tudo sabe, e então que quer te fazer entrar na frente de Deus, obstruir o caminho e assim cometer coisas danosas. O pecado da mão é o pecado da execução do desejo do coração. Por isso que fala as mãos que derramam sangue, as mãos que trapaceia, que engana, é a mesma mão que o olho deseja, e a mão direita é a mão forte, é a mão que faz acontecer, é a mão que executa. E nós, como servos do Senhor Jesus, nós como cristãos, todos nós devemos melhor então perder a mão do que entrar no inferno com o corpo inteiro, com as mãozinhas, dedinhos, tudo lá, e o corpo inteiro queimado no inferno. Presta atenção, isso é uma linguagem figurada, para que de repente algum literal não chegue em casa com um facão, põe a mão lá e corta a mão e diz que o pastor mandou. Aí eu vou ser processado, né? Você vai lá cortar a tua mão, não vai conseguir nem trabalhar, o bom vai ser só INSS, o resto e o processo. Quem mandou você cortar a mão? Chega lá no delegado, o pastor, no sermão de domingo de manhã ainda está gravado, né? Então essa parte aí é dita, porque se alguém cortar a mão, não foi eu. Tem que dar logo, tirar logo a prova. Então, irmãos, é nesse sentido que Jesus está dizendo, que nós devemos controlar, e esse domínio próprio só vem através dos frutos do Espírito. Vamos à segunda categoria, coisa complicada. Jesus falou: também vos digo, não foi dito pelos antigos, quem se divorciar da sua mulher e der documento de divórcio, quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe carta de desquite, ou lhe dê o documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher e não for por causa da infidelidade, torna adúltera, e quem se casar com divorciada comete adultério com ela. Nessa época aqui tinha um negócio complicado na época de Jesus. A questão toda era: o homem, por qualquer motivo, se divorciava da sua esposa. Se ela não deu um filho varão, teve menina, ele divorciava, porque a mulher era considerada frágil, fraca, e então não poderia gerar um salvador do mundo, que era a esperança de todo pai de família de nascer um varão, e a esperança é que ele fosse o prometido de Gênesis 3,15. Segundo, se a mulher fosse estéril, uma mulher seca, considerada então amaldiçoada por eles. Deus provou isso inúmeras vezes com Sara, com Raquel, Deus provou isso com Ana, Deus provou isso com tantas outras mulheres, que agindo Deus, quem impedirá? Mas os homens não queriam pagar para ver, não queriam esperar. Naquela época, e a própria lei de Ilhéu, a mulher queimou o arroz, ela não cozinha bem, ela deixou o arroz queimar, não serve para ser esposa. Priscila, faça um arroz direito, que o Pita está ligado nesse mistério aqui, hein? Então, o arrozinho, ó, top, se queimar, queimou. Então se queimasse o arroz, divorciava. Tudo era motivo para divórcio, tudo, e ainda não dava carta. Então Moisés diz que se divorciou da esposa, tem que dar a carta de divórcio. Porque, olha a verdade bíblica, se não tiver com a carta de divórcio, está em adultério. O que libera a mulher, o que precisava liberá-la, era a carta de desquite. Está travado, está em adultério. Pastor, mas é a lei de Deus. Só que tem um porém em tudo isso. Jesus, mais uma vez, vai além. O motivo único que Jesus estabelece tinha que ser por infidelidade. Uma questão cultural. Hoje, irmãos, em nossa cultura, tem tantos motivos tão graves quanto a infidelidade. Nós estamos vivendo aí e vendo o índice cada vez crescendo de feminicídio. Agora está invertido. Agora os homens não aceitam a separação, vai lá
e mata a mulher. Se vocês olharem os jornais da tarde, quantas jovens bonitas são mortas e de formas trágicas, de formas que não é lícito nem eu falar aqui, por não aceitar a separação, por não aceitar então o divórcio. Homens têm agido de forma brutal, ceifando vidas de jovens mulheres. A palavra de Deus vai dizer, e Deus diz através de Malaquias: eu odeio o divórcio. Meus irmãos, é uma coisa que Deus odeia. Sabe por que Deus odeia? Porque não é da vontade de Deus que nenhuma família seja desfeita. Deus não quer, irmãos, que nenhuma família seja desfeita. Agora, família A, família B tem os seus motivos, Deus sabe, amém, mas o que Deus detesta, o que Deus reprova é uma família sendo desfeita, é um adultério, e por uma questão que Jesus vai dizer em Mateus 19, que até a questão da carta de descrite por adultério é pela dureza do coração do homem de não perdoar, porque a orientação ainda é não divorciar, mas por causa da dureza do coração é a única coisa que vai liberar aquela pessoa, porque estava virando uma festa. Casou, não dá certo, separa. Parece uma geração de hoje, vamos casar para ver o que é que dá. Casar para ver o que é que dá, meu irmão? Não, você tem que casar sabendo que é até a morte. Nós temos muitos motivos, temos muitos defeitos, e quando há um motivo de divisão, o que não faltam são motivos transformados em pretexto. A mulher vive 20 anos, 30 anos com o homem, sabe que ele solta o espirro e peidoto. Você sabe o que é o espirro e peidoto? É espirro, arroito e peido ao mesmo tempo. Ela não fala nada, mas se chegar o dia de querer separar, não, ele solta o espirro e peidoto, é por isso. Há 20 anos tu não sabia que ele soltava o espirro e peidoto? Essa do convite. Um vive com o outro, um convive com o outro, sabe todos os defeitos, e no momento de uma crise, no momento, motivos é o que não vão faltar. Mas o que a palavra de Deus nos orienta é totalmente o contrário. A palavra de Deus nos orienta que o único motivo deve ser a infidelidade. Jesus diz que não seja, eu porém vos digo que todo aquele que se divorciar de uma mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casar com ela, com a divorciada, comete adultério com ela. Aí eu pergunto a vocês, sou eu que estou dizendo ou Jesus que está dizendo isso? Jesus. Sou eu que estou querendo dizer ou Jesus que falou isso? Jesus. Então, se é o que Jesus falou, a gente fica com o que a palavra de Deus diz. Mas não importa como a cultura avançou, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Verdade, Deus. E devemos então, meus irmãos, estar voltados com a palavra e voltados para a palavra de Deus. Todos nós que vivemos em família, e aí eu digo outra coisa, não existe família perfeita. Eu acredito que nem todos os divórcios, principalmente no berço cristão, muitas vezes é o que de fato aquela pessoa quis. Talvez muitos lutaram pelo seu casamento para dar certo. Tantas coisas hoje que destroem uma família: alcoolismo, vício, violência, adultério, tantas outras coisas que hoje são até casos de polícia, que podem destruir uma família, e que jamais um pastor pode orientar: olha, não, mas continua casado, acontece um feminicídio, então o pastor só não pode ser aquele que manda separar. Eu não mando separar. Uma vez, uma pessoa me perguntou: pastor, o que o senhor acha? Eu vou lá divorciar ou não? Eu falei: quem sabe é você. Está com esposa até hoje, vai, pastor, dizer que é para separar. Quando tiver no beijinho abraço, olha, o pastor mandou me separar de você. Mandou? Por que ele mandou? Está de olho em tu? Queria ficar contigo? Sei não, hein? Vou lá nessa igreja ver esse pastor. É desse jeito. O seguro morreu de velho, desconfiado, ainda está vivo. Chega no
não, fulano é uma bênção. Homem de Deus. Não, não é esse não, deve ser outro. Aí o pastor está lá na prosa. É mesmo? Foi? Misericórdia. Que isso? Aí o marido outro dia vai lá, pega o celular da esposa. Pastor, ele não vale nada. Separa mesmo. Opa, não. Mentira desse laço. Quem dorme e acorda é você que vive. Quem sabe é você. A decisão é sua. A família é sua. Só que o pastor ou os pastores, nós estamos aqui para orientar o que é melhor. Se perguntar antes, vai ter uma resposta de Deus. O problema é que já quer vir com leite derramado. Já derramou, já era. Nunca antes, sempre depois, reparou? Nunca antes de acontecer, sempre depois que acontece. E aí fica como a situação. Por isso que devemos estar orientados na palavra de Deus. E num ditado muito popular que tem: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque depois está todo mundo kit. Depois está todo mundo bonitinho lá. E quem ficou mal? Quem deu palpite na família dos outros. Quem deu palpite no casamento dos outros. Nem nós pastores temos o direito de fazer isso. Verdade. Nem nós. Nós devemos orientar para que não aconteça. Pastor, mas aconteceu. Você, o único pecado que não tem perdão, que a Bíblia diz, é o pecado contra o Espírito Santo. O resto tem perdão. Nem tudo que tem perdão não deixa de ter consequências, mas teve o perdão de Deus. Amém? A gente confunde perdão com isenção de consequências. Só que o perdão de Deus não anula as consequências dos nossos atos. Entendam isso. O perdão não apaga o pecado, mas não apaga as consequências. Não apaga. Um criminoso, ele pode cumprir até o último dia 30 anos pela pena que ele cometeu e sair dali livre. Mas as consequências que o crime dele causou vão ser eternas. Precisamos entender que temos um Deus que está apto a nos perdoar. E nos perdoa e nos perdoou. E é um Deus de família, é um Deus de amor, é um Deus que ama as famílias. Porém, o perdão de Deus sobre qualquer pecado só não anula as consequências. Deus não passa pano para ninguém. Quem passa pano é um homem. Esconde arquivo, queima prova. Deus não. Deus não queimou prova. Deus perdoou Davi pelo pecado do Batseba lá, que ainda matou Urias. Deus o perdoou, ele era segundo o coração de Deus. Mas as consequências, Deus diz: a espada nunca mais sairá da tua casa por causa desse pecado. Então vamos lá. É um irmão, Aminon, que comete incesto com a irmã Tamar, ou Diná, eu confundo com a filha de Jacó, Tamar. Então se faz de doente, a irmã vai cuidar dele e ele abusa da irmã. Absalão, revoltado com Davi, porque Davi não cobre o pecado, vai lá, arma uma emboscada para Aminon e mata o irmão. Aí Absalão quer tomar o lugar de Davi no trono, é morto. Aí Adonias, que é o outro filho, se considera no direito de ser rei, mas não é. Quem vira é Salomão. Ele faz um pedido: eu te peço que pelo menos então me dá a esposa que era do meu pai, que ele só usava para esquentar a costela, já estava com 80 anos. Me dá então a esposa de meu pai como mulher e eu estou satisfeito. Só que ela casou com Davi. Ela foi morar, ela é a esposa de Davi. E então Salomão manda matar o seu irmão, porque cobiçou a mulher do seu pai. No final, só sobra Absalão. Absalão, 1000 mulheres, 300 mulheres, esposas,
700 concubinas. Escreve no final da vida: vaidade de vaidade, tudo é vaidade correr atrás do vento. Bebe água. Aí Salomão já escreve: bebe água da tua própria cisterna. Desfruta e não abandona a mulher da tua mocidade. Eita! Forte! E assim acabou-se a casa de Davi, como Deus tinha dito. Meus irmãos, nunca devemos fugir não podemos fugir das consequências. Mas o melhor de tudo é saber que Deus nos perdoou, e que perdoou quem nos fez mal, e perdoou, eu tenho certeza, cada família que um dia foi desfeita por algum motivo, e Deus deu a oportunidade de reconstruir uma nova família. Essa família é abençoada por Deus, essa família é consagrada por Deus, sim. Essa família é abençoada por Deus, Ele não quer que seja desfeita nenhuma família. E para finalizar, sobre o juramento: ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma não jure pelo céu, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não pode tornar. É complicado, né? Você vê que a Bíblia diz que não pode tornar o cabelo nem branco nem preto. Hoje tem cabelo rosa, tem cabelo vermelho, tem cabelo de tudo que é cor. Mas não foi isso que Jesus quis dizer, eu só falei para brincar mesmo, viu? Viu, irmã Sônia, cabelinho de açaí? Nós não podemos, Jesus está dizendo o quê? Que você não tem o poder, o domínio sobre o teu próprio corpo, sobre a tua vida. Você não pode escolher, você não pode deliberar sobre essa questão. Então não podemos jurar. Já viu o ditado? Quem jura mente? Verdade. Quem jura mente. Então Jesus diz aqui: nem jure pelo cabelo da tua cabeça, porque não pode tornar branco nem preto um só fio. Seja, porém, aqui estreita mais ainda, seja, porém, o vosso falar. Sim, sim, não. Sim, não é sim, sim, tem uma vírgula. Sim, sim. E o vosso não, não. Ou seja, não diga não querendo dizer sim. Meu Deus. E nem diga sim querendo dizer não. Porque o que passa disso vem do maligno, vem dele, vem do capiroto, vem do perredouro, vem do diabo. Não diga que vai se você já sabe que não vai, para ganhar tempo. Não diga que foi se você sabe que não foi, porque isso vem do maligno. Você pode ter um compromisso, marcar e falhar. Aí você não vai mover céus e terra por causa do sim, sim. Seja o vosso sim, sim, ou seja, o que Jesus quer de mim e de você é que as nossas palavras estejam de acordo com a intenção do nosso coração. O que quer dizer? Se você odeia, não precisa beijar dizendo que ama. Tem gente que se dá esse luxo, fica na tua. Não é melhor? Não é melhor? Se você não vai na cara, não finge que vai, porque é pior, porque você está dando lugar ao maligno. verdade. Você está enganando aquela pessoa, você está tentando ludibriar para confundir a mente daquela pessoa. Eu vou fingir que gosto, mas odeio. Verdade. Não é o seu direito destratar, não é o seu direito falar, porque tem pessoas que confundem sinceridade com grosseria. E sinceridade com estar certo. Nem sempre. Tem um livro do Lloyd Jones, uma pregação dele, Sincero, mas Errados. Que nem sempre o fato de eu ser sincero quer dizer que eu estou certo. Eu sou sincero porque eu falei o que eu queria falar, mas às vezes eu estou redondamente enganado com aquilo que eu estava cheio de sinceridade. A única coisa é que eu não falei por trás, eu fui lá e falei. Eu posso chegar para o irmão Paulo e falar: olha, eu vou ser sincero para você, eu acho isso, isso, isso. Isso é tudo engano da minha mente. Eu posso ter entendido de outra maneira, mas eu falei para ele. Não quer dizer que o ser sincero está certo. Às vezes somos sinceros e ainda assim estamos errados. Porém, seja o sim, sim, não, não.
precisa. Não precisa se esforçar para forçar a parecer o que não é. Jesus mesmo quis isso. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós, desde o início do desejo do coração, é a sinceridade, que as nossas palavras estejam de acordo com a intenção do nosso coração. Que a pessoa pode estar falando, sorrindo para você assim, olha, e com vontade de te esganar. Tem como você saber? Não tem. Então devemos ter assim, irmãos, a consciência do seguinte: Senhor, que as minhas palavras, que o que sai da minha boca esteja de acordo com a intenção do meu coração. Amém, glória a Deus. Porque se eu digo uma coisa e meu coração sente outra, vem do maligno. Verdade. Se eu tenho a oportunidade de falar e eu digo outra coisa do que eu realmente estou sentindo, é melhor não falar. É melhor não falar. Eu posso perguntar, Adriano, o que você acha de mim? É melhor não falar. Do que para me agradar você dizer, não, eu te acho uma pessoa maneira, legal, e na mente assim. Tudo mentira. Não acho isso não, só para ele pensar que eu acho. Devemos ter essa sinceridade. Devemos ter essa harmonia das intenções com as palavras. Que Jesus estava cercado de pessoas assim, quando ele cita o Sermão do Monte. Quando ele profere esse sermão, ele estava muito próximo de pessoas assim. Então, não deseje o que não é seu, porque não podemos desejar o que não é nosso, e nem o que não pode ser nosso. O divórcio, que é o que Deus odeia, uma família destruída. Ele é Deus da família. Pode acontecer, você pode ter mil motivos. Nesse dia Deus odiou o que aconteceu. Odiou, ficou triste, arrasado. Usando então o antropopatismo, o sentimento humano que é atribuído a Deus e Deus atribui ao homem. Meu Deus. Ele ficou triste, arrasado. Porque ira é um sentimento. E a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Amor é um sentimento. E é isso que somos imagem e semelhança de Deus. Verdade, Deus. Amor. No antropopatismo, nos sentimentos. Embora sendo espírito, ele se entristece. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ele é um espírito pessoal que se relaciona conosco. E terceiro, não jure. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. E aí você fica com cabeça erguida e consciência tranquila. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que um fragmento sequer desta palavra encontre um lugar no teu coração. E eu tenho certeza que já será o suficiente para Deus fazer a obra em nossas vidas. Que pregação. Amém. Comprado e remido pelo Salvador, um povo que leva consigo as marcas da cruz, que anuncia as grandezas do amor de Jesus. Tua palavra com poder anuncia. Chegou, vamos compartilhar. Aviva, Senhor, o teu poder.